Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dr. Charles Petrucelli, eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata e sou criador da plataforma Glaucoma para Pacientes, né? Essa plataforma que a gente criou e que vem dado super certo, com o intuito de gerar informação para os pacientes portadores de glaucoma e para os seus familiares, para que eles possam cada dia mais terem mais conhecimento da doença e que isso possa ajudá-los a manterem a tranquilidade no tratamento e também para prevenir possibilidades de perdas de visão no futuro através do conhecimento da doença. Tá? E hoje a gente tem a primeira aula da parte de tratamento, né? Nós vamos falar sobre o tratamento clínico no glaucoma, tá? Que é uma parte muito importante, que é onde nós vamos falar propriamente dos colírios e um pouquinho também de medicações comprimidos e medicações endovenosas que porventura a gente também usa no tratamento do glaucoma. Tá bom? Então eu vou passar para os slides agora para a gente dar continuidade à nossa aula. Então vamos lá, pessoal, nós já estamos aqui com a nossa aula aqui, né, com os slides prontos, para começar a falar sobre o nosso tratamento clínico no glaucoma. Então, quando a gente tem um tratamento no glaucoma, qual que é o nosso objetivo? É conquistar a pio-alvo, né? O que é a pio? A pressão intraocular-alvo, ou seja, o que é a pressão-alvo? É aquela pressão onde o paciente não vai ter progressão da doença, né? Ou seja, aquela pressão que nos deixa confortável em deixar o paciente com que ele tenha o mínimo de risco que a doença progrida com aquela pressão. Então, essa é a pressão-alvo. E conquistar essa pressão-alvo não é tão simples assim, né? Como eu falei na aula anterior, a gente depende de todos aqueles exames para chegar ao diagnóstico, né? E aí a gente vai iniciar um tratamento que nem sempre a gente conquista essa pressão-alvo num primeiro momento. Então, hoje, como o nosso foco da aula é o tratamento clínico, né? Nós vamos falar basicamente dos colírios e de alguns outros medicamentos que a gente usa de maneira oral e também endovenoso. Tá? Então vamos lá. Para a gente falar sobre os colírios, por que existe esse tanto de colírio no mercado? Porque cada um deles age de formas um pouquinho diferentes e às vezes, mesmo quando agem em locais iguais no olho, eles têm potenciais diferentes para cada local de diminuição da pressão. Então, a gente colocou essa imagem aqui, né, para relembrar aquilo que a gente já falou em aulas anteriores, de como que acontece a pressão alta no olho. Então, a pressão do olho, ela fica alta ou permanece alta quando a gente tem uma desregulação entre a quantidade de humor aquoso, né, que é o líquido que mantém essa regulação dentro do olho, em relação ao escoamento. Então, o líquido ele é produzido, né, no corpo ciliar, né, nessa região aqui, e ele faz esse trajeto, passa aqui por cima do cristalino e por baixo da íris, sai pela pupila e é drenado na malha trabecular, que é essa região. Né? Então, quando ocorre uma desregulação entre o que é produzido e o que é escoado, a gente tem naturalmente um aumento da pressão dentro do olho. Tá? Então, existem medicamentos, o que eles fazem? Que eles diminuem a produção do humor aquoso e tem medicamentos que aumentam o escoamento e tem medicamento que faz as duas coisas. Beleza? Então, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, eu enumerei aqui os vários tipos de medicamentos que a gente usa no glaucoma para controlar a pressão, né? E cada um deles atua de formas um pouco diferentes entre eles e possuem efeitos colaterais diferentes, têm contraindicações diferentes. Então, quando a gente analisa a anamnese do paciente, a vida do paciente, a rotina do paciente, as doenças pregressas do paciente, a gente vai levar em consideração tudo isso para escolher a melhor droga para ele, que faça o melhor efeito para ele, para a gente tentar conquistar de maneira mais rápida a tão desejada pressão-alvo. Então, primeiro nós temos os colinérgicos, né? Que o grande representante dele é a pilocarpina, que é um medicamento já usado no glaucoma há muitos anos, tá? Mas que hoje em dia a gente usa muito pouco, tá? Os pacientes que a gente usa, né, de uso crônico esse colírio, normalmente são pacientes que já usavam eles no passado e que não tinham efeitos colaterais em relação a ele, não sentiam os efeitos colaterais dele,
né? E também a gente usa ele hoje em dia em pacientes que estão em crise de glaucoma agudo, né? Naqueles casos onde o ângulo fecha, a pressão sobe muito, a gente usa a pilocarpina porque ela fecha a pupila e, consequentemente, ela abre o ângulo, ajudando a baixar a pressão, tá? Às vezes a gente também usa de maneira crônica em pacientes que não estão em crise de glaucoma agudo, mas que têm, às vezes, um histórico de um fechamento angular, né? Um histórico de uma crise de glaucoma agudo e que tem riscos grandes de terem novas crises e que com outros métodos de tratamento não obtiveram sucesso e que com a pilocarpina eles ficam bem com poucos efeitos colaterais, tá? É só que na prática clínica, normalmente a gente não usa ele muito, porque os efeitos colaterais deles geralmente são muito sentidos pelos pacientes, né? Como ele fecha a pupila, os pacientes relatam dificuldade para enxergar à noite, né? Ele pode gerar uma miopia acomodativa, o que vai dar uma sensação de embaçamento na visão do paciente. Então, hoje em dia, na nossa prática, a indicação clássica dele é no glaucoma agudo, tá? Mas essas outras situações que eu falei, a gente pode usar ele também. A segunda droga são os beta-bloqueadores. A droga clássica é o timolol, né, que talvez seja a droga mais difundida no glaucoma, acredito ainda até hoje, né, porque ela é uma droga que já se usa há muito tempo, tá? Apesar dela vir perdendo espaço nos últimos anos, ela ainda é muito usada, principalmente pelo fator social, ela é uma droga muito barata, né? Então, assim, pelo fato dela ser barata, ela é possível que todo mundo tenha acesso a ela, né? Porque não adianta nada a gente usar uma medicação que baixe muito a pressão, passar para o paciente uma medicação que baixe muito a pressão, mas esse paciente não usar, ou usar de maneira irregular para economizar e tal, e isso vai fazer com que a pressão flutue, e isso no glaucoma é muito ruim, né? Então, assim, o beta-bloqueador, né, o maleatimolol, ele continua sendo muito usado, né? Mas não tanto quanto antigamente, porque hoje a gente possui drogas melhores que têm um potencial de abaixar a pressão maior do que ele, e porém esses medicamentos são mais caros. Então, ele ainda tem um grande espaço no mercado, principalmente pela questão social deles, né? O fato deles terem sido muito usados no passado não quer dizer que eles não têm efeitos colaterais. Tem sim, tá? Principalmente em algumas doenças respiratórias e cardíacas. Então, a gente também leva isso em consideração na hora do manejo, da escolha, né, e na mudança de colírios para o uso do paciente, tá? Uma outra classe são os alfas agonistas, né, que são muito bem representados pelo tartarato de brimonidina. Tá? O tartarato de brimonidina é uma droga que a gente usa de maneira frequente também. Tá? A principal efeito colateral dele é que ele muitas vezes pode causar uma conjuntivite no olho, o olho fica muito vermelho, incomodando muito o paciente como efeito colateral, e aí nesses casos a gente precisa fazer a troca porque normalmente o paciente não consegue sustentar esse efeito colateral, né? Consequentemente, não vai usar de maneira correta, tá? Essa droga a gente evita de usar em criança, tá? A crianças muito novas a gente até contraindica, tá? E ela tem o potencial de abaixar a pressão do olho por dois mecanismos, né? Tanto pela diminuição do humor aquoso, quanto pelo escoamento dele na malha trabecular. Tá bom? Outra classe de medicamentos são inibidores da anidrase carbônica, e eles têm tanto colírio quanto por via oral, né? Por via oral é a acetazolamida, que é o mais conhecido, é o Diamox, tá? Porém, a gente não usa ele com frequência também na nossa prática diária, devido aos seus efeitos colaterais e às suas contraindicações, principalmente em pacientes que têm insuficiência hepática e insuficiência renal. Tá? A gente costuma usá-lo muito em pacientes com glaucomas secundários graves, pacientes com glaucomas agudos também. Por quê? Porque ele tem um potencial de abaixar rapidamente a pressão intraocular. Então, quando a gente tem aqueles pacientes que estão com pressões muito altas, a gente costuma usar essa droga com o intuito de abaixar a pressão rápido e evitar um dano
que seria rápido ao olho, né? Que são essas pressões muito altas, elas podem causar cegueira em poucos dias. Então, a gente usa essa medicação para controlar, a gente tenta resolver a causa base e depois a gente faz o desmame dessa droga, tá? E eles também têm o colírio, né? Os colírios de inibidores da anidase carbônica, geralmente eles são bem tolerados, tá? Geralmente os efeitos colaterais mais comuns são o gosto metálico na boca e a ardência quando pinga, tá? Mas que são bem tolerados pelos pacientes, tá? E eles diminuem a produção do humor aquoso, é a forma deles de abaixar a pressão do olho. Por último, dos colírios, eu deixei os análogos de prostaglandina, deixei por último de propósito, tá? Porque esses colírios, eles foram, para mim, a grande revolução dos colírios, pelo potencial de abaixar a pressão deles, tá? Que normalmente eles abaixam mais de 30% a pressão. Porém, o que eu acho que talvez nos ajudou muito foi a posologia dele, né? Os análogos da prostaglandina a gente pode usar uma vez ao dia. Os demais colírios normalmente são mais do que uma instilação ao dia, o que dificulta muito com que o paciente use corretamente. Então, com a prostaglandina, a gente conseguiu que o paciente conseguisse ter um compromisso maior com o tratamento dele e usar de maneira regular e correta e, consequentemente, evitar uma progressão na doença do glaucoma. Tá? Agora, eles, por outro lado, eles têm os inconvenientes também. É uma droga mais cara, né, que nem todas as pessoas têm acesso a elas. Se a gente for imaginar que é uma droga de uso crônico, então todo mês o paciente tem que estar comprando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que individualizar no tratamento. Não são todas as pessoas que vão ter condições de comprar aquele medicamento de maneira contínua, né? A gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes de glaucoma são idosos, que normalmente já usam várias outras medicações, então o custo, né, para esses pacientes, ele faz muita diferença. Então a gente tem que sentar e individualizar para cada caso. Além disso, né, os análogos da prostaglandina, além do preço, eles têm outros inconvenientes, eles têm efeitos colaterais que são muitas vezes questionados pelos pacientes, tá? Pois eles deixam o olho vermelho, eles podem escurecer a pele em volta do olho, né? Então, dá aquela sensação de olheira. Então, pessoas mais vaidosas, principalmente mulheres, requeixam muito, né? E a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, o paciente ele não percebe a doença glaucoma, né? Então, você convencer um paciente de usar uma medicação onde ele não enxerga o problema, né, e que traz muito efeito colateral para ele, isso é muito difícil. Eu falo que isso é a grande arte do glaucomatólogo, é conseguir convencer o seu paciente a fazer seu tratamento, mesmo que muitas vezes ele não perceba o problema dele, tá? Então, assim, os análogos da prostaglandina é uma droga que eu gosto de usar muito, mas eu tento levar em consideração todos esses fatores que eu acabei falando aqui para vocês. Tá bom? E por último, eu deixei os hiperosmóticos, né? Um que a gente usa muito é o manitol, é uma droga endovenosa que tem um potencial de abaixar a pressão bruscamente, né? Ela faz isso enxugando o vítreo, né? Então ela diminui o volume vítreo, consequentemente ela diminui a pressão interna do olho. Porém, não é uma droga que a gente tem condição de deixar de uso contínuo, longe disso. Tá? Então a gente deixa essa droga para casos onde a gente precisa também baixar muita pressão e que a gente não conseguiu com outros meios, e também em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia no pré-operatório imediato de glaucoma, naqueles pacientes que têm uma pressão muito alta no pré-operatório imediato e que tem um risco maior de fazer uma hemorragia expulsiva, né, que é uma complicação muito indesejada no pré-operatório, durante a cirurgia. Então, resumidamente, né, o que a gente queria falar sobre o tratamento clínico é isso, tá? Falando aqui mais uma vez, o importante do tratamento clínico é saber usar o lado bom e o lado ruim dessas drogas, individualizar para cada paciente em cima daquilo que eu gostaria como médico que ele usasse e que eu acho que seria o ideal para chegar na pressão-alvo, né, naquela pressão onde não progride a doença,
e também escutar o paciente e levar em consideração o histórico clínico dele, as patologias pregressas e o desejo dele e a rotina dele também. Porque, às vezes, aquele paciente que tem uma rotina, cada dia está num lugar diferente, viajando muito, ou que sai cedo de casa e volta tarde, muitas vezes uma droga que ele vai usar mais de uma vez ao dia, a chance dele esquecer é muito grande e, consequentemente, ele vai ter progressão na doença, né, se for tratado de uma maneira não correta. Então, o recado que a gente quer deixar aqui é que tem que existir uma relação médico-paciente, né, entre o paciente e o oftalmologista, o glaucomatólogo, muito próxima, para cada um expor o seu ponto de vista em relação ao tratamento para achar a melhor solução para ele. Tá bom? Então, aqui eu estou deixando o tema da nossa próxima aula, que é o tratamento com laser no glaucoma, tá? Que é um assunto que eu gosto bastante, tá? E que muitas vezes ele vai nos ajudar quando a gente não consegue, com tratamento clínico, solucionar essa questão de chegar numa pressão-alvo, levando o máximo de conforto para o nosso paciente, tá bom? Então, só para reforçar mais uma vez, quem não se inscreveu no nosso canal ainda no YouTube, né, o Glaucoma para Pacientes, fazer a inscrição, deixar seu like no nosso vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais, e eu também aguardo, né, o feedback de vocês, nos dando sugestão também de novos temas para a gente continuar aqui o nosso aprendizado contínuo. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.